Boa noite a todos e a todas que acompanham aqui a transmissão de mais um lançamento da Jaguatirica em parceria com a Booker. Estamos hoje com a Bettina Bucles. É um trava-língua para mim, Bettina, porque eu sou aqui da Booker, era para falar Bucles ou Bucles. Bucles, aí eu fico na minha dúvida aqui. E com a Paula Cajati, que é editora da Jaguatirica. Eu sou Álvaro Filho, sou jornalista e sou escritor também. Estamos na mesa com 2 autores. Estamos eu e a Paula aqui em Lisboa, Vocês estão bem. E a Bettina está no Rio, Bettina? Eu sou carioca, mas eu estou em São Paulo. Em São Paulo, né? E estamos acompanhando a transmissão. Já tem um comentário aqui, já apareceu aqui, olha, o primeiro comentário da Renata. Valeu, Rê! É bom lembrar que a transmissão ela acontece, enfim, ao vivo, ou em direto, como diriam aqui os nossos colegas. E depois, não, Paulo, depois o vídeo é subido, dá um upload do vídeo em todas as outras plataformas que tiverem. E estamos aqui, daqui a pouco eu vou checar se estamos também no Instagram, se não tiver eu vou tentar novamente, a gente acompanha aqui, coloca a transmissão. Como acontece sempre, a editora do livro faz a apresentação e depois nós fazemos um bate-bola com a autora, tá certo? Eu vou só desaparecer, mas estarei aqui para que a gente coloque as duas em maior destaque na tela aqui da transmissão, tá certo? Paula, eu vou deixar nesse início aí que você conte essa história um pouquinho aqui de como que surgiu o interesse no livro, do que trata o livro. O título do livro é bastante sugestivo, né? Mas às vezes a gente sabe que ele encerra uma ideia, mas também tem uma ideia que às vezes é bem maior do que o título ilustra, né? Boa noite e bom debate. Obrigada, Bettina. Meus parabéns pelo lançamento de hoje e meus parabéns pela coragem, por essa iniciativa que você teve. Não só a iniciativa de buscar uma alternativa para a maternidade, como também conseguir concluir esse livro, que é uma orientação para as mulheres em geral que desejam ser mães, enfim, é um desdobramento, eu vejo como um desdobramento daquela teoria do meu corpo, minhas regras, só que para a maternidade, né? Então, você decide ter uma criança independente da participação de um genitor. E aí, então, eu fico muito feliz de poder apresentar esse livro. O nome ficou como Maternidade Independente, um jeito diferente de formar uma família. E ele é um guia com informações, insights, depoimentos para mulheres solteiras que estão cogitando ou escolheram ser mães independentes. Né? Esse nome Maternidade Independente, Mãe Independente, eu acho muito mais interessante do que na década de 70 ou 60 se chamava mãe solteira, né? Que era uma coisa bastante pejorativa, tinha um estigma, né? Tinha um peso diferente. E aí agora a mãe independente é uma outra figura, né, que nós temos em virtude da ciência, enfim, das novas técnicas de fertilização e também do acolhimento dessa possibilidade pela sociedade e pelos canais jurídicos também, né, da sociedade. Eu acho que isso é muito importante ser observado. E a gente está participando desse mundo que se transforma de uma forma muito veloz e podemos aproveitar essa opção de sermos mães sem precisar de mais ninguém, né? Assim, claro que você sempre precisa, isso eu acho que é uma utopia não precisar de ninguém, porque a gente vive em sociedade e a pandemia até está nos ensinando isso, né? Que nós vivemos em grupos e comunidades. Em comunidades, isso para o bem e para o mal. E no caso para a mãe independente, assim, é necessário criar essas estruturas de suporte. E aí a minha primeira pergunta para você, queria que você apresentasse um pouco do livro e do seu percurso pessoal, e depois dissesse para a gente como foi, assim, como é que foi o momento que você teve aquela ideia e que você tomou essa decisão.
Bom, Paula, muito obrigada a você, né, Jaguatirica. Eu me lembro da nossa primeira ligação, que você comprou a ideia, né? Você abraçou essa ideia. Então, para mim é importante, eu não queria uma relação muito comercial, isso muito mais, né, de alguém que abraçasse, que entendesse o que eu vivi, o que eu vivo, né? A maternidade independente. E, na verdade, tudo começou quando eu tinha mais ou menos uns 40 anos, hoje eu tenho 50, né? E eu queria realmente ser mãe, né? E na época eu queria, não tinha um relacionamento sério, né? A ponto de querer, né? Ter uma família, né? De ter um marido, um relacionamento sério para ter um bebê. E aí eu comecei a pesquisar sobre a maternidade independente. E aí eu comecei a ver que não tinha informação, né? A gente está falando de 8 anos atrás, não tinha nada de informação. Você ia no Google e não tinha nada no Brasil, zero livro, um comentário aqui, outra reportagem ali, mas eu fiquei muito, né, cega nesse assunto. Até que eu recebi um livro, né, americano, da Miki Morissette, que eu falo dela do livro, e aí foi onde tudo começou, né? Assim, a minha busca por informação, por algum, como se fala, embasamento, né? Porque o que eu mais senti nesse processo foi um desconhecimento generalizado das pessoas, porque não se falava, não se tinha, né, um conhecimento, e aí eu fui pro médico, e aí o processo começou, né? Então, encurtando muito a história, né? Quando tudo deu certo e eu tive a Catarina, que aí veio a ideia de eu escrever, de eu doar tempo e investimento para passar esse conhecimento para as pessoas, né? Então, eu acho que esse é o mais importante, porque eu vivi, e muito bem, só que eu realmente queria mostrar para o mundo que isso é possível, ajudar várias mulheres que não conseguem, né, por N motivos, e elas podem ter uma esperança, né? A gente pode exercer esse direito da maternidade, né? Não, essas novas técnicas, né, de fertilização, elas começaram a ficar muito conhecidas assim na década de 2000, né, 2010, mas geralmente era sempre uma questão assim de o congelamento do óvulo pela mulher, de usar o próprio material genético do marido. Então, assim, é diferente esse tema. Eu achei, é um livro bastante novo nesse sentido, porque ele fala sobre a possibilidade dessa geração por um genitor e sem que o outro genitor seja identificado. E aí, assim, a outra questão, né, que se coloca é sempre a questão do acolhimento da família e dos amigos, porque não é uma coisa difícil você chegar e falar, olha, eu vou ter um filho e vai ser desse jeito. E aí você comentar isso é importante, porque quando você tem um filho de maternidade independente, ele é um filho da comunidade ao seu redor. E eu falo isso no livro, porque você não pode se fechar para você tem que realmente ter pessoas ali do seu lado para te ajudar e saber pedir ajuda. Por que não? Você não vai conseguir fazer tudo sozinha, né? Então a gente tem que ter aquele senso de somos imperfeitas, né? Vamos nos dar a chance de ser um pouco imperfeitas. Então eu acho que isso é fundamental. E eu tive, e aproveito aqui o público para agradecer a todas as pessoas, a minha família, minha mãe, meus irmãos, minhas primas, tias, minhas amigas do coração, todo mundo que abraçou comigo esse projeto. Não posso deixar de agradecer, e ainda muito especial, a Paula, sua xará, que também é carioca, mas mora em São Paulo, que nem eu, a Paula Quental, a jornalista que abraçou lá atrás, há 5, 6 anos atrás, esse projeto, que a gente fez o site. Depois ela me ajudou com toda a estrutura do livro, né, Paulo? Fazer um livro não é fácil, eu aprendi que não é fácil, demorou 2 anos e meio, e é sempre um exercício, você nunca acha que vai acabar porque, não, eu quero colocar mais isso, mais aquilo, mas você tem que acabar, né, porque senão não dá.
Então, já estou até pensando assim, mais coisa para uma próxima edição, que eu não coloquei, que podia ser mais, mas eu vou ouvir o feedback das pessoas que vão ler o livro e podem me dizer o que sentem falta, né? Porque eu achei que eu coloquei todas as etapas, porque eu quis muito me colocar no lugar das mulheres que ainda vão decidir, né? O que elas precisam saber, né? O que tem aqui no Brasil? Qual é a lei do Brasil? Que preocupação elas precisam ter? Preocupação financeira, preocupação jurídica, preocupação, sabe, psicológica. Então, tem todos esses aspectos que vão fazer a diferença na decisão, né? Não, e é um tema em construção, né, Betina? Então, a gente faz, nesse momento, estamos em 2021, nós temos um arcabouço de normas e de uma percepção de sociedade e de um acolhimento dessa técnica. Mas a gente não sabe, daqui 10 anos, com a progressão das técnicas e com o aumento de mulheres que têm essa decisão, como vai ser a modificação, né, de todas essas redes de apoio, associações, entes públicos, como os entes públicos vão enfrentar essa questão também, né? Ou seja, uma coisa que a gente perguntou era isso, a fertilização é um processo muito caro. E aí, como que fica uma mulher, por exemplo, que às vezes precisa do SUS, porque não que essa mulher seja desprovida de recursos, mas às vezes ela não tem um apartamento, sei lá, 300 mil reais para ficar fazendo testes e aplicando nessa linha. Então, ela pode, mas ela é da classe média, por exemplo. Ela teria como, né, gerar... Pois é, então a gente não sabe como isso vai desenvolver para frente, porque pode ser que isso, da mesma forma como o aborto, por exemplo, ele tem uma caminhada, né, de concepção da sociedade sobre o aborto, a gente pode ter uma concepção também da sociedade sobre a maternidade independente, né, e isso progredir ao longo do tempo. E aí uma das perguntas outras, das muitas perguntas que a gente tem para fazer e para falar, né, com as pessoas sobre esse tema sensacional do seu livro, é o que você achou mais difícil nesse processo. Se for antes, depois... Eu acho que o mais difícil desse processo foi conciliar tudo na minha vida, né? Trabalho, filha, todas as coisas. Esse é um lado operacional. E talvez o mais difícil é escolher os capítulos, né? O que você vai falar nos capítulos, não enrolar demais, né? Ir direto ao ponto, né? Eu acho que eu preferia não desenvolver tantos capítulos e fazer vários deles, né? Com vários tópicos, desde o que é um doador, né? Porque era uma palavra que eu não fazia parte do meu dicionário, né? Doador, o que é um doador? Doador anônimo, doador conhecido, né? Então, desde doador até, sabe, como é o processo, como que você vai falar para as pessoas, né? Como que você vai conversar com a escola da sua filha, né? Como você deve, inclusive eu entrevistei a dona da escola da minha filha para ela dar a visão dela sobre como a diversidade nas escolas estão sendo, vamos dizer, discutidas e vivenciadas, né? Porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Então, eu acho importante levantar esse assunto, porque uma coisa é você decidir ser a mãe, mas você vai ser mãe, seu filho vai nascer e a vida vai continuar. Então, eu digo que é um processo contínuo, né? E tem aquele policiamento das mães da creche, né? A gente sabe, toda mãe sabe que existe assim, um senso comum das mães da creche. Se você faz uma coisa um pouco diferente... Se você manda seu marido para a reunião das mães da creche, aí todo mundo fica olhando o seu marido assim como se fosse uma teia. Então, por exemplo, poxa, como é que a mãe manda o marido e não vem, né? Então, assim, tem ainda essa questão do Brasil conservador, ele aparece, eu vi consolidado nesse momento. Mas você sabe o que eu acho, Paula? Eu acho que uma coisa que as pessoas têm que ter, e eu, pelo menos eu penso assim e agi assim, eu já abri para as pessoas da escola da minha filha, para o grupo de mães. Eu falei, olha,
eu sou uma mãe independente. Então, você não vai ver o nome do pai lá na lista dos contatos, do telefone, só você, eu, só sou eu. Porque quanto mais você fala disso, você se abre, mais o processo é melhor administrado, sabe? Não só para você, mas para sua filha. Tudo fica mais leve, né? E eu decidi lá atrás nunca falar mentira. Nunca... Sempre mirar na verdade, né? E então minha filha sabe desde o começo, né, como que foi a situação, o que ela é, e eu acho que essa naturalidade, né, é claro que não é o normal, mas quem sabe um dia a sociedade vai conseguir entender que não é uma situação, eu não nasci com vontade, oba, você é mãe independente, não é, eu não nasci com essa vontade, mas aconteceu, né? A vida foi levando, né? Tudo que eu passei na minha vida foi levando. E, mal ou bem, eu sabia que na minha vida eu não ia ser normal, assim, sabe? Não ia fazer, porque eu desde pequena já tive alguns movimentos que me mostraram que eu não ia ser a certinha que ia casar, ter filho, um filho, né? Por mais que eu tenha planejado. Então, eu acho que você tem que ter essa visão verdadeira, né? E passar para os outros. Então, eu sempre falei para amigos, família, todo mundo que me conhece sabe. Eu sempre falo abertamente, né, sobre isso. Uma das perguntas, que era a próxima pergunta que a gente ia ter aqui, e acho que já foi até repetida. Como foi a escolha do doador e se tem como escolher por característica? Então, assim, que características são essas, né? Assim, é alto, magro, enfim, moreno. Na época que eu fiz, né, a gente está falando de 8 anos atrás, ainda não existia nenhum representante de banco internacional de sêmen no Brasil. Hoje existem 2 que eu conheço, que estão no livro, que me emprestaram o seu depoimento, que estão no livro, e eu escolhi 6 características só, né? Que era a cor do cabelo, o olho, altura, peso, profissão, hobby, e acabou. E aí eu tinha que escolher 6 opções. Me mandaram uma lista de 100, e eu tinha que escolher 6 opções dentro desses 100. Meu Deus! E eu escolhi, né, 1, 2, eu escolhi meu primeiro, só que veio o 6º. Porque, na época, acho que tinha um giro alto, não sei, né? Eles pegam do banco. Então, a minha clínica, onde eu fiz com o Dr. Vicente, né, que eu agradeço aqui publicamente ele também, eu peguei o 6º. E aí, Paula, eu falo, não tem como você saber, né? Não tem. Eu acho que você também tem um pouquinho ali em cima, sabe? Acreditar que você tá, a sua intuição, a sua confiança também na ciência e na tecnologia, porque se você não arriscar, né, aquela coragem que tem dentro da gente, você também não vai conseguir, não vai conquistar, né? Então eu levei fé nesse processo, né? Agora, hoje em dia, as mulheres, elas têm opções, né, internacionais, onde, né, o doador, ele pode ser conhecido, ou seja, você pode ouvir a voz, você pode ter acesso ao currículo escolar, você pode ter acesso a depoimentos dele, ao boletim escolar dele, tudo que você paga, você vai indo, mas no Brasil, esse processo não é pago. O doador é anônimo, ele não tem nenhuma identidade civil, então não é pago, né? E lá fora, nos Estados Unidos, os jovens, né, principalmente garotadas de faculdade, para ajudar a pagar na faculdade, eles 2 vendem, né? Então é um comércio. Aqui no Brasil não é assim, né? E eu não sei se está certo ou se está errado, mas pelas mulheres que eu conversei, que estão até no livro, a maioria delas preferiu o doador internacional, né? Porque também quando ele fizer 18 anos, elas podem ter acesso a ele, né? Ele diz na ficha que ele preenche, olha, eu aceito o contato a partir dos 18 anos, quando o filho fizer 18 anos, eu aceito o contato. Agora, Betina, eu falo muito sobre isso no livro, porque eu acho que é uma das fases mais importantes do processo, é esse momento do doador. Mas eu fico pensando, poxa, é um projeto tão meu, né? E eu não sei se eu queria saber, porque do jeito que eu sou curiosa, eu talvez ia querer buscar ele, ia querer falar, ia querer saber. E eu acho que não é, eu acho que a maternidade dependente é uma coisa muito sua, muito interna, muito,
muito, sabe, da própria pessoa. Mas tem gente que prefere, né? Enfim, é uma escolha. Na minha época, eu não tinha escolha. Eu não o Daniel tive. Borges fez um comentário de que é um projeto também familiar, né? Ou seja, que a família teve um papel fundamental para essa construção. E eu acho muito importante projeto, sim. Muito importante, porque eu tenho, graças a Deus, 2 tios maravilhosos que me ajudam a cuidar da minha filha, que são a presença masculina dela, né? Então, seja um que mora longe, em Israel, seja outro que mora em Teresópolis, Campinas, sei lá, né? Eu acho que isso ajudou muito o contato. Então, o que eu falo, você não está só. A mãe independente, ela não está só, mas ela precisa também se abrir, ela não pode se isolar. Ela se abrindo... Até porque a figura masculina, né, aquela coisa, né? A figura masculina pode, mesmo que uma criança tenha um pai e uma mãe, às vezes a figura masculina que ela utiliza para fazer vamos dizer assim, a construção de personalidade dela pode ser o avô, o tio. Sim, e claro. Sempre vai ser, ou seja, a escolha do pai como a pessoa ou a personalidade mais dominante nessa construção, né? Exatamente. Isso aí é que tá, não é o pai que é o pai, é um relacionamento que é natural, né? Não é obrigado, é natural. E isso é legal, né? Isso que eu acho legal, verdadeiro, né? E vem cá, e a parte médica, como é que foi a parte... depois a gente vai falar até sobre a questão de registro e tudo, nessa parte jurídica a gente vai deixar para o final, que é mais chato, assim, né? Enfim, pode ser um pouquinho mais chata, mas a parte médica, como que foi a escolha do médico? Porque você não chega a qualquer obstetra e fala... A orientação do meu, né, do doutor Wilson Carrara, Wilson Carrara, muito obrigada. Ele me indicou o doutor Vicente, e aí eu fui na clínica do doutor Vicente. E é claro que você conversa, você gera aquela empatia, né? Você sente segurança, porque eu acho que o médico, ele tem que passar essa segurança, né? Na época, 8 anos atrás, também era novo, não era uma coisa muito... Ele falava para mim, não é que vem toda semana, eu acredito que agora deva vir, né, muito mais frequente nos consultórios médicos a mãe independente, né? Também casais homossexuais que buscam uma alternativa, né? Existem vários formatos hoje que buscam essa... Eu acho que, assim, até para os casais, casais, por exemplo, de mulheres, às vezes, porque também é uma questão, né? Às vezes são 2 mulheres, uma quer muito ser mãe, mas de quem que vai ser, né? Precisa de um doador, né? Ou seja, colocar uma terceira pessoa na jogada às vezes não é legal, né? Então, assim, e tem aí uma outra dúvida que eu tive, assim, logo de início. Se a parte médica da clínica, ela tem também um suporte psicológico, tipo, se você tem que fazer um exame psicotécnico para passar... Não, vou te dizer que não. Mas ele indica, né? Olha, eu te indico, mas eu, na época, eu já tinha a querida Kelly, que também me emprestou o seu tempo e o seu depoimento no livro, porque eu já estava fazendo tratamento, terapia há muitos anos, né? E ela foi uma pessoa muito importante nesse processo. E eu até indico para as pessoas para que elas façam um processo terapêutico, para ajudar, né? Talvez você tenha lá dentro algumas indecisões, alguns medos, algumas coisas que talvez você pode descosturar, sabe? Nesse processo terapêutico, que eu acho importante, porque se você me perguntasse, Betina, você acha que toda mulher pode ser mãe independente? Eu vou falar que não. Não é. Porque a mãe independente, ela tem que ter uma estrutura psicológica para quê? Para ela se sentir bem sozinha, para ela conseguir viver bem sozinha, para ela não depender do outro para ser feliz, do outro para viver melhor, né? Ela precisa ser uma pessoa que tome decisões. Então, assim, não é qualquer um, né? Tem pessoas que não conseguem. Não, e até porque filho não é amigo, né? Filho é filho. Filho é filho, é um laço. Filho é filho, você tem que educar, você tem que dizer não milhões de vezes. Como é que você vai ser amigo de uma pessoa? Quer dizer, depois, quando o filho fica mais velho, ele começa a entender, começa a perceber, e você vai falar não, às vezes com mais raiva, às vezes com mais doçura, e às vezes vai explicar o não, às vezes não vai explicar porque não está cansada. Agora, educar é uma tarefa muito
difícil. E você, às vezes, até às vezes a mãe, eu quantas vezes me senti de não querer estar naquela posição, mas eu estou naquela posição, e aí eu preciso educar, e se não for eu, não tem outra pessoa para fazer esse serviço, né? A parte... E existe muito isso. É sempre bom, né, Paula? Os pais têm aquele negócio do tira bom e tira mal, né? Tem muita mãe... Né? O famoso combinado, um morde, outra sopra. É isso, tem muita mãe que arruma confusão com a filha, ou a filha tem problema com a mãe, porque assume a figura do tira-mal. Porque o pai é bonzinho, né? Então, assim, e no caso de você sozinha, como é que você faz? Você, por exemplo... Não, eu acho que é meio da política do morde-a-sopra, né? Eu tenho que ter uma flexibilidade, tem que, às vezes, falar sim, às vezes, falar não. Né? Você não, o que eu acho ruim da situação é que você não tem um outro ponto de vista. É tudo seu. Mas, né, acho que você vai tendo um bom senso, você vai pesquisando, conversando. Por isso que eu falo em se abrir. Né? Você pode perguntar para as pessoas, por que não? O que você faria no meu lugar? O que você acha melhor? Né? Porque não dá, nem tudo eu vou decidir de forma correta. É o que eu acho. Né? E chamar os outros parentes às vezes, né? Chamar, às vezes você precisa de um reforço. Agora, teve engraçado, assim, já passei por essas situações. Eu vou ligar porque vou dizer, assim, no caso com a minha filha, né? Você vai ver que você que está errada, não sei o que, eu vou ligar para o meu irmão, ou seja, para o seu tio vai dizer, eu vou botar aqui no Viva Voz. Ela, não, você já vai ter combinado com ele. Eu falei, não vou combinar nada. Vou ligar agora que na tua frente a gente vai perguntar. Menina, quando meu irmão ouviu e falou assim, não, acho que ela tá certa. Aí eu falo assim, eu caí risada, não pode. Mas assim, quando você chama uma outra pessoa de fora para participar, você tem que dar voz. Mas isso acho que acontece, assim, a Catarina tem 7 agora, né? 7 anos. Isso, eu acho que assim, a nossa convivência, a gente vai mostrando, a gente vai cada vez mais se conhecendo, né? E ela sabe da condição dela, ela sabe do livro, né? Então, assim, as diferentes fases que ela foi descobrindo esse momento do quem é o meu papai, né? Eu acho que foi importante, é importante a mãe independente sempre falar, mas nas diferentes fases. Eu não vou ficar falando um monte de coisa quando ela tem 3 anos, que foi a primeira vez que ela me perguntou, mamãe, cadê meu papai? Né? Então, você tem que explicar, olha, a nossa família é só a mamãe e a Cacá. Tem famílias que tem papai e mamãe, tem famílias que só tem a mãe e a filha. Tem família, né? Você vai explicando e acabou, não é para ficar enrolando, né? Aí depois, quando vai crescendo, você vai desenvolvendo mais sobre o tema, né? Acho que cada fase... E você fez até o livro, né? Mostra até o livro aí. Então, eu fiz um livro infantil aqui há 2 anos para poder contar, né? Porque eu realmente senti dificuldade de contar um pouco mais essa história. Então, fiz uma parceria com a Babi Brob, eu não sei se está ali, esse livro, ela fez a ilustração lindamente, e eu vou publicar ele esse ano. Eu queria muito... Esse livro, eu fiz uma coisa muito... Eu mesma, fui na gráfica, imprimi, ela fez, a gente fez junto, então eu escrevi o texto. Então, foi uma coisa muito caseira, mas para mostrar para ela, né, como que é a historinha dela. Então, foi uma história lúdica, né, cheia de cores e desenhos, para que ela pudesse entender o que é, porque é difícil para uma criança, né? Tem a sementinha, e a mamãe botou a sementinha na barriga, papapá. Então, assim, você vai criando uma história para ela contar. Ela já sabe desse livro, ela curtiu, ela ficou super orgulhosa. Eu fiquei uma semana lendo, porque ela queria repetir, porque criança é assim, né? Quando ela quer absorver, você tem que repetir. Ela queria repetir. Na época, ela não sabia ler. Agora ela já sabe. Então, eu vou reeditar, né? Quem sabe com a Jaguatirica. Pois é. Não, e o livro tá com as ilustrações são maravilhosas. Eu achei o livro uma graça, né? Então, assim... Super bem o trabalho. Não, e assim, isso acho que mostra muito a sua dedicação à Catarina, né? E ao projeto, e a esse acolhimento que você teve. Porque escrever um livro infantil para contar essa história... para, enfim, trazer isso com todas as ilustrações. Foi a coisa mais, assim, uma das coisas mais bonitas que me encantou
nesse teu processo, né, de apresentar isso para a Catarina, né? Apresentar assim, numa outra fase, né, de um outro Isso. nível. Né? Porque existe essa fase que a criança de 4 anos, 4, 5, 6 anos, ela já entende muita coisa, mas ainda não está alfabetizada, né? Então você tem que passar aquilo oralmente. Eu acho muito sensacional. E o livro em si é lindo, eu tive a oportunidade de ler, adorei. E vi que, assim, era uma produção só para o grupo mais familiar social. Foram 100 unidades e acabou, não vendia. Mas eu acho assim que ele tem uma demanda. Esse teu tema é um tema que tem uma demanda muito grande e às vezes uma demanda até reprimida de mulheres que pensam nisso, mas aí que não, como não fazem a pesquisa, não se interam, não têm um acesso a um médico que vai fazer essa orientação, né? Ou então um psicólogo que tem como orientar nesse sentido. E aí a mulher assim, não cogita, talvez, né? Ou seja, ou cogita, mas deixa para lá. Então, talvez assim, ouviu falar, né? Porque o que eu entendo, eu acho que daqui para frente vai ser uma tendência, é as mulheres começarem a realmente ter a consciência de um seguro maternidade. Você tem a sua previdência privada, né? Hoje a gente está, todo mundo falando do mundo financeiro, mercado financeiro, você tem a sua previdência privada, você tem a sua poupança, né? Seja lá qual ela for. Né? Você tem o seu seguro de vida. Por que você não vai ter o seu seguro maternidade? O que é o seguro maternidade? É você congelar, né? Você ter a consciência de que se você congelar o seu óvulo, você vai, além de poder aproveitar mais, sabendo que você tem um material seu, né? Você pode usar ele mais tarde com o seu marido, não tem problema nenhum, né? Mas você vai garantir, porque infelizmente o corpo humano não evoluiu, a tecnologia sim, mas os seus óvulos vão diminuindo, não tem jeito, né? A tecnologia ajuda, mas isso ainda não foi, né? Então, a partir realmente dos 35, a produção realmente cai vertiginosamente. Então, é interessante as mulheres agora, de 30, já começarem a pensar, poxa, por que eu não faço isso agora, né? Garanto que mulheres da minha época, que eu tenho 50 ou 60, adorariam ter essa possibilidade lá atrás, né? Quando elas realmente ou não tiveram filhos porque, né, não tinha nenhuma chance de ter. Imagina que hoje você pode ter. Né? E isso, só o saber que você pode, já te dá um alívio, né? Não te deixa tão ansiosa quando você chega lá na casa dos 38, 39, que é quando bate aquele sininho ali da maternidade. Você podia deixar esse processo muito mais leve, né? Muito mais. Agora, é um investimento, né? Assim como você tem outros investimentos na vida, talvez deixar de fazer uma grande viagem, não sei, ou pega o seu bônus, ou pega uma economia e aproveita e já faz isso, né? E eu venho comentando com algumas pessoas sobre essa dinâmica, né? Tanto a dinâmica acadêmica como a dinâmica do mercado de trabalho, né? Que a pessoa, ela passa, tipo, até os mais ou menos 30 anos, ou 28 anos, até os 28 anos por aí, se capacitando em cursos infinitos e pós-graduação e não sei o quê. Chega na hora que está com 28 anos, 27, 28 anos, não encontra emprego, porque tá, assim, estamos numa situação que mudou, o mundo mudou, tá? Então, ela fez uma super qualificação para quando chega no momento da contratação, ela, às vezes, não conseguiu um encaixe, porque ela tem uma super qualificação, e aí, para se estabilizar no mercado de trabalho, como já está com 28, com 30 anos, ela encurtou o tempo de trabalho, né? Então, assim, como fazer, a pessoa vai ter uma estabilidade de trabalho em questão de 2, 3, 4 anos, não tem uma independência financeira, né? Porque como não começou lá atrás, começou mais tarde. Então, essa dinâmica de tempo acadêmico, essas exigências acadêmicas com as exigências do mercado de trabalho totalmente em transformação, acabam deixando as mulheres, quando chegam aos 40 anos, o que ela fez? Ela estudou até os 30, né? Aí depois ela teve pouco tempo para trabalhar e aí já está nos 40, já está sendo demitida por causa da idade.
Assim, é uma coisa muito cruel, né? Eu acho que essa dinâmica precisaria ser revista assim, com uma urgência. E a Eu acho gente. que o mundo vai mudar muito, Paula. As profissões vão mudar, as pessoas vão ter outra forma de lidar com o trabalho do que da minha época, né? Na minha época. Não tem equilíbrio. Exato, não tem equilíbrio. Né? Na minha época era muito assim, as mulheres queriam trabalhar, a gente ainda brigava um pouco, né? Para poder ter o direito de estar numa área de vendas, ou estar numa área, sei lá, que era muito mais masculina. Então, assim, a gente brigou muito. Dedicava mais, né? Ou seja, você trabalhava muito mais, né? Muito mais. E aí, hoje as coisas mudaram, né? Por isso que eu falo que se tivesse isso lá atrás, esse conhecimento, né, de que a gente podia congelar, de que a gente podia fazer, com certeza várias mulheres da minha geração poderiam ter feito isso. E por isso que eu alerto isso no livro, que eu acho que é importante prestar atenção nesse momento de 30 anos. Isso não quer dizer que você vai ser uma mãe independente, tá? Não quero dizer nada disso, é só um seguro maternidade, literalmente, ó, deixa aqui reservado, os bancos hoje têm um pacote anual, que não é nada demais, é só para você deixar lá reservado, e ok, deixa lá, e vai seguindo sua vida, você não sabe o destino. Claro, né? A gente não sabe o destino. O parlamento era... Deve ter melhorado, né? Agora, já que você falou em seguro maternidade, eu queria pegar já o gancho para uma última questão. Olha, estamos abertos aí às perguntas, né, de todos que estão... Eu vi um monte de gente perguntando, minhas amigas queridas, um beijo a todas. Eu não consigo ler, pessoal, não consigo falar. Podem mandar perguntas, agora que a gente vai ficar atento aqui e vai encaminhar. E a última parte, assim, né, que eu acho mais interessante do seu livro é exatamente essa parte jurídica da figura do tutor, né, que você colocou, a necessidade de um tutor para se algo acontecer. Então, na ausência da mãe, né, que é a única genitora. Isso. Eu acho que você falasse um pouquinho sobre como você pesquisou isso, se você foi em algum tipo de suporte jurídico, enfim, e como é que... Porque tem a parte jurídica, uma parte jurídica um pouco financeira também, né, em termos de seguro de vida e previdência privada, talvez. Isso, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, legal. Eu na verdade, eu ganhei o livro da Miki de uma advogada, de uma amiga que era advogada, e ela também fez maternidade independente, ela teve gêmeos, então ela me passou esse conhecimento como advogada. Então, eu me liguei e comecei a pesquisar. Claro, não achei nada, mas nos Estados Unidos eu achei, né, que as mulheres lá, eles fazem uma espécie de carta, né, que você elege um tutor, né? Você elege para quê? Porque você é sozinha, se alguma coisa acontecer, você tem que proteger a sua filha, né, o seu filho. Então, eu elegi meu tutor, né, coloquei numa carta todo que eu tenho de patrimônio, de conta corrente. Eu sugiro até que as pessoas tenham conta corrente com familiares para exatamente o processo ser mais fácil, se alguma coisa acontecer. É claro que a gente nunca pensa que vai acontecer, né, Paula? Mas a gente precisa, tem que ter essa responsabilidade de pensar sobre essas coisas, né? Quando você é mãe independente, porque é a sua filha que vai estar lá dependendo, né, só de você, né? Se você faltar, tem que ter um respaldo. Então, tem que fazer esse documento, sim, eu super recomendo. Tem que fazer uma previdência, um seguro de vida, né? Porque o seguro de vida, se acontece alguma coisa, não vai para inventário, você vai direto, né, para o ressarcimento, né? Você consegue retirar e ter. Então, eu acho super importante pensar nesse aspecto, né? Na verdade, são 3 pilares: é o aspecto jurídico, é o aspecto financeiro e é o aspecto psicológico, né? Esses 3 pilares são muito importantes na decisão, né, e no processo todo. Uma pergunta, peraí. Acha que ainda há homens que não aceitam a decisão de uma mulher de ser mãe independente ou de ser... Não sei, a pessoa pergunta se ser mulher independente, mas pode ser de ser uma mulher independente ou de uma mãe independente, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta, né? Agora, você acha, o que a mulher faz quando o homem não quer mais ter filho? Quando ela está num relacionamento e o homem já tem 2 filhos, então ele não quer ser mais. Ou
como é que a gente age quando a gente não gosta 100% daquele homem, mas a gente quer ter um pai para o nosso filho? Então, são questões que a gente tem que pensar que, na verdade, às vezes o homem não quer ter um compromisso, né? Ele não quer, a gente vai também ser egoísta em querer estar com o homem só para ter um filho, ou ele não quer ter um filho porque já tem 2, ou porque também não quer ter um filho porque não quer compromisso, quer aproveitar a vida, o homem pode fazer isso bem mais tarde do que a mulher. Então, assim, eu não senti, Marinês, preconceito, tá, de homens comigo, mas eu senti um desconhecimento. Ninguém sabia, os homens que eu falei, meus amigos, né, família, sabia como é que é o processo, né? Porque, de novo, não é uma conversa de bar, não é uma conversa que você vai falar, que se fala abertamente, né? Então, eu acho que a partir do momento que as pessoas vão ter acesso a esse tema, talvez já vão entender por que a mulher chegou nesse ponto, né? Por que a mulher teve, e de novo, não foi uma coisa que eu queria, né? Assim, claro, eu queria da vida normal, mas aconteceu. Então, eu acho que a gente tem que acomodar a melhor forma possível. Agora, eu acho que pode ser que tenha, assim, algum preconceito, mas nunca, na minha cara, eu senti algum tipo de preconceito, assim, de discriminação ou, repreensão, não senti. Eu acho que, assim, ó, muitas mulheres já te procuram para conversar sobre a sua experiência, se planejarem melhor. Adriana Cacassi. Isso, querida Adri. Sim, várias mulheres me procuram, não só pelo site, como também nas redes sociais, ou amiga da amiga da amiga. E eu falo sempre, eu gosto muito de falar, inclusive as mulheres que participaram da entrevista no livro, eu agradeço, eu sei que algumas estão assistindo a gente. Foi assim, foi pelo site, né? Foi por indicação. Então, eu gosto muito de falar, porque essa troca, eu sei o quanto é importante essa troca, né? E ainda não chegou para mim muitas mulheres que ainda estão nesse planejamento. Adoraria conversar com mulheres mais jovens que estão pensando, o que eu faço daqui a 5 anos, né? Isso ainda não aconteceu, porque como é uma coisa nova, né, mais ou menos nova, as mulheres que estão naquela situação é que querem resolver seu problema ali, ainda não tem esse gap de planejar, mas eu acho que daqui para frente isso vai acontecer. Assim. E o livro, Thaís Leal pergunta, o livro aborda a questão da adoção independente? Olha, essa foi uma dúvida que eu fiquei, né, dentro daquelas dúvidas que eu falei de escrever o livro. Falo de adoção independente ou não falo? Então, assim, adoção não, porque toda tá um regulamento totalmente diferente do que eu tinha acesso. Então, eu falei, eu vou entrar num campo que eu não conheço e que eu não vivi. Então, eu preferi não falar, né? Inclusive, só um parênteses, o livro da Miki Morissette, que eu dedico um capítulo a ela, que é a americana, que foi a minha referência, ela fala um livro enorme e ela aborda muito a adoção independente, a adoção mesmo. E quando eu pensei em traduzir esse livro para o Brasil, né, eu falei, nossa, não tem nada a ver aqui, as leis também brasileiras são diferentes, as normas brasileiras são diferentes. Então, assim, ela resolveu abordar. Eu achei que não seria, eu não conseguiria produzir bem um tema sobre isso, entendeu? Mas pode ser para o próximo. Tinha uma pergunta da Renata. Você podia nos contar como foi o registro da sua filha, que consta no campo do pai, né? Isso, na verdade, houve uma norma, né, graças a Deus, antes de eu ter a Catarina, que realmente o registro do pai nos hospitais, nos cartórios, ele já vem sem pai, né? Então, não existe esse problema hoje em dia. Inclusive, até os lugares, assim, eu tive um problema há 8 anos atrás, quando a Catarina nasceu, com 2 meses eu fui para o Rio. E aí eu dei a certidão e não tinha o campo do pai. E aí ela falou, olha, não posso aceitar essa certidão, porque não tem, né? Não tem pai, eu preciso chamar minha gerente. Então, ela chamou a gerente, eu tive que explicar e tudo, porque era novo. Então, acho que ela não sabia ou não tinha uma norma da companhia aérea para isso, né? Mas hoje em dia estamos tranquilas que tem. Não tem o pai, e aí eu acho que isso é melhor, né? Acho que isso flui melhor.
E, olha, a Tassi Mello pergunta, Betina, eu e a Fê gostaríamos de saber qual o maior aprendizado que ficou dessa sua decisão. Nossa, essa é uma perguntaça. Perguntaça, né? Olha, eu acho assim que a minha vida é AC e DC, antes da Catarina e depois da Catarina. Então, assim, foi a decisão mais transformadora, mais certa, mais, sabe, cheia de medos, mas, por outro lado, coragem. E eu acho, assim, que não tem o que falar, né? É uma experiência realmente muito gratificante, é um amor incondicional e, né, eu acho que esse é o meu maior aprendizado é eu seguir, a gente não ter medo, né? Quer dizer, medo é normal, mas a gente se deixar levar um pouco pela intuição, né? E termos a coragem de ser imperfeitos, porque a gente não vai ser perfeito em tudo. Então, eu acho que você fica com aquela sensação, não, se eu não tiver um marido, não vai ser perfeito, não vai ser ali, né? Não vai ser o tradicional. E existem muitos tradicionais que também não são perfeitos, né? Então, eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados. Muito legal, Betina, que lindo esse teu depoimento aí. Eu, assim, pelo que eu tenho 2 filhas, mas essa coisa do amor é muito importante e do crescimento, né? Olha, Thaís Leal disse que você falou que consegue. Pode tá. E que vem o próximo, então. E você pensa de ter um irmãozinho para a Catarina? Não, senhora, não. Calma, muita calma nessa hora. Por que você parou na Catarina? O Renato está comigo. Não. Por que você parou na Catarina? Não, então, porque tudo tem limite, né? A gente tem que fazer dentro das nossas possibilidades. O que eu contei para vocês aqui é porque eu sabia que estava dentro do meu limite. Agora, mais que um, não dá. Estou super realizada, ela é incrível, então tá ótimo, né? Então, eu acho que a mãe, pelo que eu falo, assim, muitas, né? São poucas que têm 2, mas a Mickey Morceda, essa americana, ela teve 2 e 2 de maternidade independente. Mas aí uma opção, né? Não é o normal, pelo que eu vejo das pessoas. A não ser as pessoas. Os americanos têm muito. Não, muitos gêmeos. Os americanos têm muito filho, né? Eles têm um padrão de quando a mulher tem filho, tem 4, tem 5, né? Uma coisa. É isso aí, minha prima. A Catarina já tem muitos primos, é isso aí, Nia. Já funciona, né? Não precisa de ter um irmãozinho. É isso aí. É isso aí. Olha, o pessoal está muito animado, te dando muitos parabéns, dizendo que a história tem que virar filme. Essa história tem que virar filme. E eu vou falar aqui, Miloca, eu sei que você está me vendo. Se preparem, a gente vai fazer um roteiro. Estou só falando. Porque assim, olha, e a Renata aqui também está dizendo que essa coragem e determinação contagia. E é verdade, né? Assim, ter um filho tem uma carga de coragem. Muita gente que é, inclusive, casado, né? E tudo, porque tem aquela coisa, você vai tomando anticontraceptivo, né? Você faz a anticontracepção. E aí é uma decisão muito pesada você falar, eu vou parar de tomar, né? Porque nunca é o momento ideal, né? Tem muita gente que fala, não, vamos esperar o momento ideal, que vai ser quando nós pararmos de pagar o financiamento da casa, ou quando nós resolvemos o problema da dívida. Mas os problemas, eles vão se avolumando, assim. Eles não têm... Você não consegue organizar a tua agenda, né? De um jeito que... Claro. Este é o momento perfeito, ideal, que nada ocorre na minha vida. Portanto, eu agora vou fazer... Mas se você tiver um planejamento, assim, um pouco da sua vida, a gente não consegue planejar tudo, né? A gente está aqui na Terra e a gente sabe que tem os imprevistos que acontecem nas nossas vidas todos os dias. Mas se a gente tiver um mínimo de planejamento com conhecimento, que é o que eu não tive, né? Eu acho que a gente pode, sim, né, ter mais tranquilidade com esse assunto, né? Lá para frente, né? Quando for a hora. Quando decidir, né? Não tomar a pílula e fazer isso. Não, e até porque, assim, eu conheci vários casais, né? Então, eu sempre pergunto a história do casal e tudo. E aí tem, assim, tem os casais que namoraram há 10 anos e casaram, como tem os casais que se encontraram 2 meses depois estavam casando. Então... não tem fórmula, né? Não tem fórmula.
né? E aí eu acho que realmente essa questão de você se preparar para um futuro que é incerto, porque, ótimo, você tem 30 anos, e aí pode ser que você, com 31 anos, encontre um cara em 2 meses e esteja casada. E aí, e dê tudo certo, o cara queira ter milhões de filhos contigo. Pode acontecer. Agora. Claro, acontece. A maioria é assim, né? A maioria acontece normal. Mas pode acontecer diferente, tem né? os que não acontecem, né? E Exato. aí a gente tem que, né, lidar com essas incertezas, com um cenário diferente, né? Fazer esse seguro maternidade aí que você, ó, Catarina, foi um presente para você e para nós, seus amigos, Thelma do Pom. E muitos primos amigos, minhas amigas, né? E eu acho que todo esse suporte de amigas, né? Você vê várias amigas, né? Eu vi também pessoas que me contactaram no site aqui. Então, assim, é uma comunidade mesmo, né? E uma outra dúvida, Betina. E uma outra dúvida. E você pegou, por exemplo, o 6º ano da Betina, do 6º para o 7º, numa pandemia. Então, na verdade, deve ter sido mais ou menos no período da alfabetização. Como é que foi isso? Não foi fácil mesmo. No começo foi muito difícil. Houve uma rejeição dela para aceitar, mas depois aconteceu, a escola soube lidar com isso, né? Então acabou indo tudo bem, né? A pandemia acho que foi um momento difícil para todo mundo, né? Acho que todo mundo repensou nas suas vidas, mas as mães com filho pequeno, olha lá, eu procurei Luana Romero, eu procurei sem te conhecer e fui muito bem acolhida, obrigada. Obrigada, Luana. Mas então, assim, voltando, essa questão da pandemia para as mães que têm uma criança em primeira infância, eu achei que sim foi bastante desafiador. Porque, principalmente para a gente que trabalha, né? Vamos lá, com a pandemia, para mãe independente, para mãe que tem 3 filhos, imagina uma mãe que tem. Eu tenho as minhas amigas aqui, 3 filhos. Então, é difícil para todo mundo, né? Eu ainda tenho uma, talvez eu esteja até em vantagem. Elas que têm 3 é pior, né? Então... Mas então, olha, Betina, muito obrigada. Estamos aqui, faltando aqui 3 minutinhos ainda. Se você quiser falar mais alguma coisa sobre o que você... Enfim, a gente fazer um fechamento do seu livro, desse lançamento. O que você pretende com o seu livro agora e com essa, vamos dizer assim, essa empresa que você tem, que é a empresa Maternidade Independente, que você criou. Né? Me fala só um pouquinho sobre o que você projeta para futuro, né? Para 2021, 2022. Sim, o que eu acho é que o livro vai ser um marco importante para que eu possa dar voz mesmo a esse tema, né? Para que eu possa ser a representante desse tema para a comunidade, para a nossa sociedade, para levantar discussões, né? Para passar conhecimento, experiência. Então, né, eu acho que a gente vive num mundo tão diverso, né, e ao mesmo tempo polarizado, que eu acho que a gente tem que, né, falar sobre temas difíceis, sobre temas não muito comuns, e esse é o meu propósito, né, de abrir esse espaço, me esforçar, me doar, né, um pouco para isso. Até agora eu só doei tempo, investimento. Então, assim, quero, né, poder ter contato com várias pessoas, várias clínicas, vários médicos, várias pessoas profissionais que trabalham para poder ajudar, sempre ter com o meu lado, né, o lado da mãe independente, né, porque fica o médico de um lado, a mãe de outro. Então, vamos juntar esforços e tentar alavancar o tema, passar conhecimento, informação. E é isso, hoje eu tenho livro, tenho site, tenho as redes sociais, vou fazer o livro infantil, eu prometo que em 2021 sai o livro infantil, e adaptado, né, já tem, né, senão não dava tempo, então já tem a base. E é isso, eu queria muito agradecer todo mundo, todas as minhas amigas queridas, não deu para ler todo mundo, eu agradeço todo mundo que está aqui, minha amiga querida, todas as minhas best friends estão aqui me apoiando, minhas primas, tias, muito legal. Olha, Tânia Goleb mandando a Cláudia. Eu acho que toda essa minha prima, Adri, que me mandaram mensagem, que não puderam estar, mas eu sei que vão assistir depois. A minha prima também, querida. Então, assim, eu acho que
Eu acho que é super importante essa rede de apoio. E eu agradeço imensamente e agradeço a Paula. E olha, vem para o Michigan fazer um lançamento internacional do livro, olha aí. Já temos um convite internacional. Oba, eu vou adorar. Eu vou. Obrigada, Ilana. A Ilana está aqui falando também. Olá, significa parabéns em hebraico. Legal. E eu queria muito agradecer a Paula, também Paula Quental Sachará, né, que me ajudou. E a gente, quem sabe juntas, a gente não faz a segunda edição do livro. Então eu vou começar a planejar isso. Tá certo, Betina. Olha, muitos parabéns por esse lançamento. Espero que o livro venda bastante, se transforme assim, num centro para mulheres fazerem consultas para você. Porque a gente sabe que uma mulher falar com um médico que faz isso é uma coisa. Outra coisa é você falar com quem já fez, com quem já passou. É uma influência totalmente diferente, né? E aí a gente está aqui, se você quiser dar continuidade, enfim, e fazer um segundo volume para a segunda fase da infância da Catarina, como é que está sendo... E esse livro infantil, a gente está de porta aberta aqui para você, para o seu projeto, e para a gente, enfim, trabalhar o seu livro da melhor forma possível. Tá bom? Tá bom, Paula. Obrigada. Um beijo para todos. Obrigada a todos que estão presentes. Obrigada ao Álvaro que permitiu a viabilizar. Adorei a vinheta. Foi muito legal. Está aqui atrás, que está nos bastidores. Meninos, tchau, todos fiquem bem. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.